Seja bem-vindo à Caixa de Imaginação, o primeiro blog em português onde falamos sobre contos e compartilhamos, de forma gratuita, materiais psicoeducativos sobre a utilização dos contos para o desenvolvimento emocional de crianças, adolescentes e adultos. Na direção do blog se encontra Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas, com diversos livros publicados tanto no Brasil como na Europa. Claudine vive há 15 anos na Espanha e é editora das coleções Infantil e Didática na editorial espanhola Sara Alejandría, e também é formadora em conto-expressão, educação emocional e terapia através de contos. Comecemos com o nosso tema de hoje. A Fúria e a Tristeza, por Jorge Bucay. Num reino encantado onde os homens nunca podem chegar, ou talvez onde os homens transitem eternamente sem se darem conta. Num reino mágico onde as coisas não tangíveis se tornam concretas, era uma vez um tanque maravilhoso. Era uma lagoa de água cristalina e pura, onde nadavam peixes de todas as cores existentes e onde todas as tonalidades de verde se refletiam permanentemente. Aproximaram-se daquele tanque mágico e transparente a tristeza e a fúria para se banharem em mútua companhia. As duas tiraram os vestidos e, nuas, entraram no tanque. A fúria, que tinha pressa, como sempre acontece com a fúria, pressionada pela urgência, sem saber porquê, banhou-se rapidamente e ainda mais rapidamente saiu da água. Mas a fúria cega, ou pelo menos, não distingue claramente a realidade. Por isso, nua e apressada, pôs a sair o primeiro vestido que encontrou. E aconteceu que aquele vestido não era o dela, mas o da tristeza. E assim, vestida de tristeza, a fúria foi-se embora. Muito indolente, muito serena, disposta como sempre a ficar no lugar onde estava, a tristeza terminou o seu banho e sem pressa, ou melhor dito, sem consciência da passagem do tempo, com preguiça e lentamente, saiu do tanque. Na margem, deu-se conta de que a sua roupa já não estava lá. Como todos sabemos, se há uma coisa que não agrada a tristeza, é ficar nua. Por isso vestiu a única roupa que havia junto do tanque, a roupa da fúria. Contam que desde então, muitas vezes nos encontramos com a fúria cega, cruel e terrível. Mas se nos dermos tempo para olhar melhor, se olharmos bem dentro dos seus olhos, percebemos de que esta fúria não passa de um disfarce, e por detrás do disfarce da fúria, na realidade, está escondida a tristeza. Oi, tudo bem? Hoje eu venho propor para você uma atividade chamada o Iceberg, que faz tempo que eu criei e que distribuo gratuitamente no meu blog, A Caixa de Imaginação. Recebo muitos e-mails de profissionais, de psicólogos, psicopedagogos, educadores e também pais e mães que desejam trabalhar a educação emocional com seus filhos, com alunos, com pacientes também, tanto crianças como adolescentes e adultos. E essa atividade chamada Iceberg, ela foi criada não somente para ser trabalhada com crianças, mas para ser trabalhada com todas as idades. Para que você possa entender como surgiu a ideia dessa atividade, eu vou contar uma pequena história pessoal que aconteceu faz uns anos atrás. Às vezes, quando eu ia buscar o meu filho no colégio, ele me dizia: "Mãe, eu me sinto muito entediado." E isso acontecia constantemente, e eu confesso que a princípio me incomodou muito escutar isso. Acho tão chato uma criança que reclama de tudo, principalmente de estar entediado quando poderia utilizar a sua imaginação para divertir-se. No entanto, resolvi colocar de lado os meus próprios sentimentos e observar melhor aquela situação que estava se repetindo constantemente, já estava me agoniando. Então eu resolvi perguntar: "Filho, por que você acha que está entediado?" Ele me respondeu: "Mãe, é porque não tenho vontade de fazer nada." "Como assim que você não tem vontade de fazer nada? Nem brincar com os teus brinquedos favoritos?" "Me sinto muito cansado para brincar, mãe." Aí estava o problema. Ele estava cansado, porém, como não conseguia compreender isso, dizia que se tratava de tédio.
Nessa realidade, essa falta de consciência emocional acontece com todos, adultos e crianças. Às vezes, a tristeza está disfarçada de raiva ou medo de frustração. Não reconhecer e expressar corretamente os sentimentos pode gerar sérios conflitos interpessoais, além de sérios conflitos dentro da própria pessoa por não saber identificar o que está sentindo. Mas o que é a consciência emocional? A consciência emocional é a capacidade de reconhecer um sentimento no mesmo momento em que ele aparece. É a pedra angular da inteligência emocional. Aqui vamos diferenciar sentimento de emoção, porque algumas pessoas me perguntam, Claudine, mas qual é a diferença entre sentimento e emoção? Uma emoção é um conjunto de respostas neuroquímicas e hormonais que nos predispõem a reagir de certa maneira diante de um estímulo externo, algo que vejo, algo que escuto, ou inclusive interno, um pensamento, uma lembrança, uma imagem. A emoção é uma energia que se move através do nosso corpo e que não deve ser reprimida. Ok? Então, gerir uma emoção não significa reprimi-la, significa conduzi-la, que devemos aproveitá-la para um fim apropriado. Devemos adaptá-la para a situação em que estamos vivendo. O sentimento, por outra parte, é como interpretamos esta emoção. É como tomamos consciência da emoção. É a junção da emoção mais um pensamento que vai dar como fim um sentimento. Isso significa que eu posso estar sentindo tristeza, mas que essa tristeza pode ser decorrente de uma insegurança, inclusive de uma raiva, ou então o que eu posso estar exteriorizando, o que eu posso estar sentindo é uma raiva muito forte, como na história que li para vocês de Jorge Bucay. Eu posso estar vendo a raiva, eu posso estar sentindo a raiva, mas essa raiva foi produzida por uma emoção que pode ter sido uma insegurança, um medo, uma tristeza. Porém, eu exteriorizei isso através de outra emoção, que é a raiva. E eu experimento essa raiva, eu tomo consciência da raiva, sei que eu estou sentindo muita raiva, porém, o que eu não tenho consciência é que lá no fundo, lá embaixo no iceberg, por isso que eu utilizei esse nome, o iceberg, lá embaixo existem outras emoções que estão produzindo esse sentimento que eu estou experimentando. E é exatamente por isso que eu criei essa atividade, o iceberg. Na ponta do iceberg sempre há um sentimento, algo que eu estou experimentando, inclusive tenho consciência disso, as outras pessoas estão observando que eu tenho raiva, porém, se conhecêssemos o que está debaixo do iceberg, o que provocou esse sentimento de raiva, eu poderia descobrir que lá embaixo existem outras emoções, umas emoções que devem ser tratadas, porque o que muitas vezes fazemos é tratar a emoção ou o sentimento que está sendo exteriorizado, que está sendo observado, porém aquilo que está guardado e aquilo que está provocando aquela raiva, não tratamos. Por quê? Porque não se vê. E também não se toma consciência disso. A mesma pessoa que está experimentando esse sentimento de raiva, não sabe que lá dentro dela existem outras emoções que quando se ativam, por alguma circunstância, produzem essa raiva ou produzem esse medo, porque às vezes são outros sentimentos o que nós observamos. Então, através de histórias, nós podemos aprender a tomar consciência disso. Para poder trabalhar essas emoções que estão escondidas, estão debaixo da superfície da água, isso deve ser um trabalho consciente. Eu tenho que me fazer perguntas, eu tenho que me observar. E se estou trabalhando com crianças, com adolescentes ou com adultos, se estou trabalhando com terceiros, eu devo observá-los e ajudá-los a se observar. E para isso, a utilização de contos para começar esse trabalho base de educação emocional é muito importante. Essa atividade que eu criei, o iceberg, utiliza como base um conto
que pode ser diferentes contos. Aqui no próprio material que eu criei para o blog, na resenha ou no post que eu criei para o blog, eu dou várias sugestões de contos que podem ser utilizados. Um deles, que é muito interessante, é o Gênio Pescador, que faz parte das Mil e Uma Noites, as histórias da Mil e Uma Noites. Outras histórias sugeridas podem ser Patinho Feio, A Roupa Nova do Rei, Cinderela, O Pequeno Príncipe, A Vespa Afogada. É um conto excelente para trabalhar, já trabalhei muito com ele. A Parábola do Filho Pródigo. São excelentes histórias para trabalhar essa consciência emocional, ok? E como se trabalha isso? Eu criei uma série de documentos que eu distribuo gratuitamente, que são fichas, que são emojis, que são requadros bastante interessantes para poder trabalhar isso, mas basicamente seria contar uma história e escolher um dos personagens e analisar por que ele está passando por isso. Por exemplo, vamos ver a Branca de Neve, por exemplo. Todos nós conhecemos a história da Branca de Neve. Imaginemos que a Branca de Neve, contamos a história da Branca de Neve para criança, para adolescente, para adulto ou para o grupo, e depois perguntamos como vocês acham que ela se sentiu quando estava sozinha no bosque, quando o caçador deixou ela sozinha no bosque? Ela sentiu medo. A resposta natural seria que ela sentiu medo, ou seja, ela já passou por uma situação traumática, quase mataram ela e deixaram ela sozinha. Ela era uma princesa, vivia num palácio, tinha pessoas que cuidavam dela e de repente se encontra sozinha no bosque. Então, o que ela sentiu? A resposta automática, inclusive o que ela se identificaria, poderia ser o medo. Então, o medo é esse sentimento que está na ponta do iceberg. Mas esse medo não está formado somente por ele. Esse medo está formado por outras emoções que provocaram esse medo, que chegou no cume como medo, mas que lá embaixo tem outras emoções que influenciam para que esse medo se transforme inclusive em um pavor, em algo incontrolável. O que pode ser? Outras emoções. Pense nisso. Se ela está sentindo medo, por que ela está sentindo medo? Que outras emoções provocaram esse medo? Então nós perguntamos isso para o grupo, trabalhamos com isso e algumas respostas que costumam surgir podem ser outra emoção que surgiu é insegurança. Ela se sentiu insegura. Por quê? Porque está sozinha, não tem ninguém para cuidar dela, está insegura. Se sentiu o quê? Abandono. Se sentiu abandonada. Então, outra emoção é a emoção de abandono. E pode sentir, inclusive, raiva por estar nessa situação. Então, temos que aprender, para poder tratar esse medo, temos que conhecer essas emoções que estão debaixo do iceberg. E para isso, temos que utilizar estratégias, ok? Eu proponho através de contos, vocês sabem disso, e eu tenho inclusive uma oficina que utilizo conjuntamente com essa atividade do iceberg para poder desenvolver essa educação emocional para a pessoa poder fazer perguntas e tomar consciência dessas emoções que estão provocando esses sentimentos limites, porque muitas vezes essas emoções que inclusive são emoções que não são tão fortes, como elas não são tratadas, elas acabam provocando sentimentos que são limites, que são muito fortes, que são inclusive difíceis de controlar, como o medo incontrolável, uma raiva muito forte, uma frustração incrível. Por quê? Porque eu tenho outras emoções que não tenho consciência delas. E como não tenho consciência, elas não estão iluminadas. Então, o que acontece é que elas acabam me dominando. Ok? Bem,
Essa atividade, o iceberg, ele é muito interessante para trabalhar isso, a consciência emocional. E claro, quando eu tenho consciência emocional, então eu posso passar para uma segunda fase das capacidades emocionais, que é aprender a administrar as minhas emoções, que muitas vezes é em conjunto com outras pessoas que me ajudam na administração das minhas emoções, como são o pai ou a mãe que ajudam a criança, e depois passamos a uma terceira fase, né, que é a autonomia emocional, que é quando eu tomo consciência da minha emoção, eu conheço já ferramentas de gestão emocional e eu mesmo aplico essas ferramentas comigo. E isso vai me ajudar na minha relação social com outros seres humanos, ok? Então, aqui é essa atividade que se chama o iceberg, muito interessante. Distribuo muito esse material. Se você achou interessante isso, se você quer esse material, entre em contato comigo, me escreva. O meu e-mail é claudinebernardes@acaixadeimaginação.com, ou entre em contato comigo através do meu blog, que é www.acaixadeimaginação.com. E se você achou esse assunto interessante, porque é muito interessante, isso aqui é muito mais profundo, eu ajudo a outros profissionais a utilizarem isso de uma forma muito mais profunda, professores na educação, psicólogos no atendimento tanto grupal como individual, que é a contoexpressão, a utilização dos contos na educação e na terapia. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Você pode fazer o meu curso, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito agregador, ok? Lembre-se que a contoexpressão é a arte de compartilhar, provocar e despertar conhecimento de forma sensorial e simbólica através de contos. E isso não é algo simples, não é algo que se faz de qualquer jeito. Existem umas ferramentas para ser colocado em práticas. Isso já está sendo colocado em práticas por muitos profissionais e o resultado está sendo ótimo. Se você quer mais informação, entre em contato comigo. E eu estou à sua disposição. Grande abraço e até logo! Espero que o tema de hoje tenha sido agregador para você. Caso deseje mais informação sobre os nossos cursos, entre no nosso blog www.acaixadeimaginação.com. Nos escreva por e-mail ou por WhatsApp a +34 680 880 740. +34 680 880 740. Até a próxima!